pessoal, nessa aula veremos alguns cálculos algébricos de erros, tá? Erros absolutos e erros relativos. Vamos mostrar algumas demonstrações. Nesse exemplo, temos que mostrar que o erro absoluto de x mais y é igual ao erro absoluto de x mais o erro absoluto de y. Já a letra A. Vamos lá. Demonstração. Um número x pode ser igual à sua aproximação, certo? Mais o erro absoluto de x. Isso aqui é módulo, viu, pessoal? Porque o erro absoluto sempre é positivo, né? E o número y pode ser representado por a sua aproximação, o y, né? Mais o erro absoluto de y, em módulo. Então, se eu somar o x mais o y, é igual a soma de x, a aproximação de x, mais o erro absoluto de x, adicionado com a aproximação do y, mais o erro absoluto de y. Somando as duas aproximações, mais y, aproximação da soma, não é isso? Mais erro absoluto de x, mais erro absoluto de y, ok? Ou seja, como esse número é sua aproximação mais os erros absolutos, logo o erro absoluto de x o erro absoluto de x mais y é igual ao erro absoluto de x mais o erro absoluto de y. Tá ok, né? Como se quer demonstrar? Tá aí. Bateu o resultado. Agora vamos calcular o erro relativo de x mais y. Olha. 2. Demonstração 2. Temos que o erro relativo de x mais y, só o erro relativo é o erro absoluto dividido pela aproximação, ok? Vou tirar o chapéu que está quente aqui. Vamos lá. Então, o erro relativo é o erro absoluto de x mais y dividido pela aproximação de x mais y. Aqui que é o erro relativo, né? Ok? Mas quem é o erro absoluto de x mais y? É isso aqui, né? O erro absoluto de x mais o erro absoluto de y. Erro absoluto de x mais o erro absoluto de y dividido pela aproximação de x, aproximação de y. Certo? Ok, vamos separar. Aqui é uma soma de duas parcelas. Eu posso aqui separar, né? Isso aqui pode ser igual ao erro absoluto de x sobre aproximação de x mais aproximação de y mais o erro absoluto de y
aproximação de x mais aproximação de y. Eu tenho que chegar aqui, ó, que esse erro relativo de x mais y é igual a esse aqui. Então eu posso multiplicar aqui por x e dividir por x, não é isso? Aproximação de x. Posso fazer aqui, ó, vezes a aproximação de x dividido pela aproximação de x vezes. E eu posso fazer também isso com o y, né? Multiplicar pela aproximação de y e dividir pela aproximação de y. Mais quer dizer, um certo caminho para me chegar no que eu quero naquela demonstração ali, né? Aí, de fato, nós temos que o erro absoluto de x sobre a aproximação de x é o erro relativo. Em modo. Aí sobrou o quê? A aproximação de x sobre a aproximação de x mais y. E aqui nós temos também que o erro absoluto de y sobre a aproximação é o erro relativo. Aproximação de y sobre... Aí como se quer demonstrar, né? Ok? Vamos ver um exemplo 2. Então, dando continuidade, no exemplo 2, temos mostrar que o erro absoluto de x vezes y é igual a aproximação de x vezes o erro absoluto de x mais a aproximação de y vezes o erro absoluto de y. E o erro relativo de x vezes y é o erro relativo de x mais o erro relativo de y. Vamos lá. Nessa letra A, sendo x igual a x mais o erro absoluto de x, certo? Então, foi o mesmo estilo da letra do exemplo anterior, só lembrando que aquele cálculo do erro, vou colocar como observação, que eu esqueci de falar anteriormente, que o erro absoluto de x menos y é análogo ao procedimento para fazer, é análogo ao procedimento da letra A e o de o erro relativo também, viu? Mesmo procedimento. Você usou na letra A com mais, você vai usar com menos, viu? O erro relativo de x menos y, tá? É análogo a um exemplo 1, tá? Você usa o mesmo procedimento. Fica até com uma atividade para você, bem simples. E o número y erro absoluto de y. Vamos multiplicar, né? Que é o produto, né? Então, x vezes y é igual a esse produto 2, né? Erro absoluto de x vezes o y mais o erro absoluto de y. Daí efetuaremos a multiplicação, certo? Multiplicando. Aproximação de x vezes a aproximação de y. Aproximação de x vezes o erro absoluto de x. Mais
absoluto de y. Erro absoluto de y aqui, né? É o que vai dar aqui. Agora vamos multiplicar aqui. Erro absoluto de x vezes y fica assim, mais y vezes erro absoluto de x. E por último, multiplicando 2, não é isso? Temos mais erro absoluto de x vezes erro absoluto de y. Esse produto aqui dos dois erros absolutos é desprezado por ser um valor mínimo, viu? Um valor tão pequeno que é desprezado. Muito pequeno. É por isso que é desprezado, né? Vou colocar aqui. Um valor muito pequeno. Ok? Ah, então vai ficar só isso aqui. Aqui é desprezado, ser tão pequeno. X vezes y da aproximação mais x erro absoluto de y erro absoluto de x. Então, como o número x vezes y deu igual a isso, então isso aqui é a aproximação do produto e esse aqui é o erro absoluto. Ou seja, logo, o erro absoluto de x vezes y, não é isso? Vai ser igual a x erro absoluto de y mais y erro absoluto de x. Ok? Bateu o resultado aqui, ó. Como se quer demonstrar. Então, tudo bem, né? Agora vamos calcular o erro relativo, a letra B do exemplo 2. Letra B. Erro relativo de x vezes y. Como foi falado, o erro relativo é o erro absoluto dividido pela aproximação. Erro absoluto de x vezes y dividido pela aproximação. Mas quem é o erro absoluto de x vezes y? É esse aqui, né? Como foi calculado. Ok, pessoal? É x erro absoluto de y erro absoluto de x. Foi tirado daqui, né? É o resultado que a gente encontrou. Dividido separando, que é uma parcela de soma, né? X vezes erro absoluto de y sobre x, erro absoluto de x. Dá para cancelar aqui, né? Certo? E aqui, ó, é dividido, não é isso? Então, fica erro absoluto de y sobre a aproximação de y mais erro absoluto de x,
que é justamente, isso aqui é justamente o erro relativo de y e aqui o erro relativo de x. É isso? Logo, o erro relativo de x vezes y é o erro relativo de y a ordem das parcelas não altera a soma, né? Então, está demonstrado a letra B como se quer demonstrar. Vamos ver um exemplo 3 que envolve o quociente de x sobre y. Então, pessoal, aqui no exemplo 2, temos que mostrar que o erro absoluto de x sobre y é igual a aproximação de y vezes o erro absoluto de x, menos a aproximação de x vezes o erro absoluto de y, dividido por aproximação de y ao quadrado. E aqui, erro relativo de x sobre y, o erro relativo de x, menos o erro relativo de y. Vamos ver. Demonstração. O erro absoluto de x sobre y vai ser o quociente, né? X mais o erro absoluto de x dividido por y mais o erro absoluto de y. Ok? Podemos, então, colocar o y em evidência, né? Erro x mais o erro absoluto de x, vou colocar em módulo, né? Esquecendo do módulo, que é só para dizer que é sempre positivo. Dividido por y, colocando y em evidência. A y dividido por y dá 1, é isso? Erro absoluto de y dividido por y. Vai ficar assim, erro absoluto de y sobre aproximação de y. Coloquei o y em evidência, ok? Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos separar esse termo aqui. X mais erro absoluto de x, certo? Dividido por y. Aproximação de y. Vezes. Vou separar aqui 1 sobre, né? Erro absoluto de y sobre y. Olha, levando lá o conhecimento que nós já temos sobre série, isso aqui pode ser uma série de potência. Note que 1 sobre 1 mais erro absoluto de y sobre aproximação de y pode ser igual a isso aqui, ó. 1 menos erro absoluto de y sobre aproximação de y mais erro absoluto de y ao quadrado, sempre aumentando a potência, né? Erro absoluto de y a terceira, não atrapalhar, vou colocar mais para cima. E assim reticência. É uma série infinita, né? Note se eu considerar isso aqui uma PG, que na verdade isso aqui é uma PG, certo? Ó, 1 menos. É uma PG porque o anterior, o
posterior é o anterior multiplicado por um termo comum, que é a razão. A razão é esse termo aqui, ó. Tá mais embaixo aqui. Vamos ver. Menos. É uma ideia meio louca, mas é matematicamente verdadeiro, viu, pessoal? Mais erro absoluto de y sobre a aproximação de y ao quadrado. Sempre está aumentando, ó. Certo? Menos erro absoluto de y. A terceira é uma PG infinita. Porque a razão infinita, cuja razão, o A1 é 1, esse, e a razão é erro negativo. Sempre está multiplicando por esse termo aqui, ó. Menos 1 vezes menos esse valor, dá esse valor, aí depois vezes menos esse valor, dá ele mais ao quadrado, e aí vai. Então aqui é uma soma dos termos da PG infinita. Soma dos termos de uma PG infinita. Que é cuja fórmula, né? A de 1 sobre 1 menos Q. Só soma aqui, né? Então, se eu for somar, quem é o A de si 1? É interessante o raciocínio, né? É 1. 1 menos Q. 1 menos o Q. O Q é esse termo aqui. Então, vai ficar 1 menos e menos dá mais. A razão que é erro, menos erro absoluto de y sobre y. E menos dá mais. Aproximação de y. E deu justamente isso aqui, não foi? Então, por isso que esse termo aqui é representado pela soma dos termos de uma PG infinita. Tipo, e esses valores que são, que tem potência maior que 1, são tão pequenos que são também desprezados, né? Desprezados porque são valores muito pequenos. Vai sobrar só esse termo aqui, não é, pessoal? Então, no lugar disso aqui, ó, que é isso aqui, vai sobrar só esses dois termos, que o restante tudo é desprezado, né? Vai sobrar 1 menos, ou seja, aqui vai reduzir em uma determinada expressão. Aí, ó, erro absoluto de x. Esse aqui multiplicado por esse termo aqui reduzido, que foi desprezado a parte, uma potência maior do que 1. Sobrou só isso, 1 menos erro absoluto de y, aproximação de y, em módulo. Ok? Daí vamos efetuar a multiplicação. Vou separar aqui as parcelas. Mais erro absoluto de x sobre y multiplicado por 1 menos erro absoluto de y sobre y, aproximação de y. Daí efetuaremos a multiplicação. Esse vezes esse e esse vezes esse. Aproximação de x, aproximação de y vezes 1 dá ele mesmo, né? Menos esse vezes esse. X
multiplicar esses dois por 1 que fica melhor. 1 vezes esse aqui e 1 vezes esse. 1 vezes esse aqui vai repetir os mesmos dois termos, né? Erro de x sobre y, repetir, né? Agora vamos multiplicar por esse termo aqui, esse termo vezes esse. Sim, ó. Eu sou de y sobre a aproximação de y vezes isso aqui, vai dar x negativo dividido por aproximação de y ao quadrado, explicando aqui, ó. Erro absoluto de x porque esse primeiro aqui, né? Certo. Menos esses dois agora, né? Que vai dar erro absoluto de x vezes erro absoluto de y, pequenininho aqui, né? Vai dar um espaço sobre. Mas como aqui tem dois erros absolutos, é tão pequeno que eu vou desprezar também, ó. Certo? Erro absoluto de x vezes erro absoluto de y dividido por aproximação de y ao quadrado vai ser desprezado. Vai sobrar só isso, né? Ou seja, sobre o quê? X sobre aproximação de y menos mais erro absoluto de x sobre aproximação de y menos x vezes erro absoluto de x de y aqui, né? Aí como o número, né? O número de x sobre y deu isso, logo o erro absoluto de x sobre y é igual a isso aqui, essa parte aqui, né? Erro absoluto de x sobre menos x erro absoluto de y. Mas não chegou aqui ainda não, tem que chegar dessa forma aqui, ó. Então vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Aproximação de y ao quadrado dividido por aproximação de y vai dar y vezes. Então vai dar aproximação de y vezes erro absoluto de x. Menos ele dividido por ele mesmo dá 1, fica x erro absoluto de y. Como se quer demonstrar. Deu certinho o que nós queríamos aqui, né? Então tá ali. Agora vamos calcular o erro relativo, não é isso? Calcularemos agora o erro relativo. É grande, então essa parte já foi, né? Vamos calcular para mostrar que o erro relativo de x sobre y é igual o erro relativo de x menos o erro relativo de y. Certo? Vamos lá. Aqui entrou até som dos termos da PG, né? Infinita. Interessante. Então, 2
erro relativo de x sobre y. É o erro absoluto de x sobre y dividido pela aproximação de x sobre a aproximação de y. Não é isso? Sabemos que o erro absoluto de x sobre y deu isso aqui, né? Deu y, erro absoluto de x, dividido por y, a segunda, menos x, erro absoluto de y, dividido por aproximação de x a segunda. Como é divisão de fração, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? O inverso aqui, de x, aproximação de x por aproximação de y, o inverso é isso aqui, né? Daí efetuaremos a multiplicação, né? Então, quando eu multiplicar, vai vir assim, né? Eu vou ter, isso aqui vai ser igual a aproximação de y ao quadrado, erro absoluto de x, dividido por aproximação de y ao quadrado, aproximação de x, certo? Menos, aí eu multiplicando aqui, tá, x vezes y, aproximação de x vezes y, erro absoluto de y sobre aproximação de x. Daí podemos simplificar esse com esse, é isso? E aqui eu posso cortar o x com o x e um y com o y segunda. Ou seja, aqui vai sobrar erro absoluto de x sobre aproximação de x, menos, aqui cortou tudo, aqui ficou um y ainda, né? Erro absoluto de y sobre aproximação de y, que é justamente o erro relativo de x o erro relativo de y. Ok, pessoal? Como se quer demonstrar. Ok? Então a matemática é interessante, aguardo vocês nas próximas aulas. Ok? Fui!